daria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Oi, gente! Estamos aqui com meio que uma brincadeira por causa do violão, né? O cabo do violão que entra na frente do rosto dela e tal, mas enfim. Pessoal, boa noite a todos, boa noite àquelas pessoas que estão entrando na nossa live, que vão depois assistir também. Hoje, dia 9 de abril de 2025. Boa noite, eu sou a Regiane Santos e também quero agradecer a presença dos que estão online, os que vão entrar mais tarde, né? Porque a gente termina, é engraçado que a gente percebe que o horário onde as pessoas começam a assistir mais as lives, parece que é naquele horário que ela vai deitar, né? Fica na cama e daí ela vê, porque aí começa a aumentar as visualizações. E uma das coisas que a gente tem pedido para Deus é para que isso aconteça, para que no momento que a pessoa vá dormir, ela possa refletir, que é o nome da nossa live, né? Livezinha da reflexão. Que ela possa escutar aquela mensagem que nós estamos passando, de coisas que acontecem em nossas vidas, e as pessoas refletem e falam, poxa, realmente eu preciso me posicionar, eu estou aprendendo com esse exemplo, né? Porque nada melhor do que você ter um conhecimento e multiplicar esse conhecimento passando para as pessoas. É isso que a gente quer passar, multiplicar o conhecimento e as nossas experiências com vocês. É bem isso aí. Pessoal, nós somos pessoas normais, comuns também, que temos problemas iguais a todo mundo, não tem? Só que é aquela situação, como ela colocou, a gente coloca Deus, a gente coloca realmente a fé em primeiro lugar e pode ter certeza, pedindo sabedoria, pedindo mansidão no coração, para que realmente nós possamos resolver os problemas da melhor maneira possível e tranquilamente. E são solucionados. Isso aí, de uma maneira ou de outra, são solucionados de forma pacífica, de forma tranquila. Eu acredito e acredito mesmo que as soluções vêm assim, a solução vem tranquila. Pessoal, eu gostaria de dizer que hoje eu vou começar um novo desafio. Na verdade, é que vocês, antes de dormir, 10 minutinhos, 5 minutinhos, vocês façam uma oração pedindo o que vocês querem, o que vocês precisam. E amanhã a mesma coisa, amanhã cedo. E não negociem com Deus. Não, Deus, eu estou pedindo isso, se eu me der isso, eu dou aquilo, eu faço aquilo outro, tal. Não. Só vai do fundo da alma, mas com o coração. Peçam com o coração, realmente, de coração. Acreditando e piamente, acreditando realmente que Ele vai dar, que Ele vai fazer, vai concretizar o que você está pedindo. E pode ter certeza, vocês vão se surpreender com o que vai acontecer. Depois vocês vão dizer daqui 2, 3 dias a respeito, tá certo? Pessoal, nós estamos hoje vivendo assim um momento muito difícil, eu diria, no Brasil. Eu não quero entrar no campo político, eu não quero entrar no que realmente está acontecendo, porque eu acredito que cada um tem a sua opinião, cada um é de esquerda, de direita, de centro, não sei do que e tal, enfim, o Brasil virou um balai de gato. Mas assim, pessoal, é importante que vocês prestem muita atenção nos acontecimentos, por quê? Porque nós vivemos em sociedade e tudo que hoje é determinado pela política reflete em nós aqui, cidadão comum. Então pensem muito e pensem bem em tudo que vocês vão pedir, em tudo que vocês vão fazer, em tudo que vocês vão, principalmente o ano que vem, que é ano eleitoral, em quem vocês vão votar, assim por diante, para que a coisa venha a mudar de alguma maneira. Né? E vamos orar bastante para a pacificação do país, né? Muito, orar muito. Né? Eu vou dizer uma outra situação, que de repente é a cachorrinha que está aqui. Está querendo subir no colo. Mas assim, a gente está fazendo todos os dias live, das 22 às 22h15, uma live pequena, porque para não ser cansativo, algo. E pedindo a vocês também que vocês entrem no privado, se vocês quiserem perguntar, ou quiserem saber alguma coisa, ou quiserem falar com alguém, ou assim por diante, no momento sei lá, ruim, procure-nos. E realmente, se a gente não tiver alguma palavra para dar, a gente
indica uma pessoa, a gente pode ter certeza que vocês não vão ficar sem uma palavra de conforto, sem uma participação da gente na situação. E eu gostaria que hoje a Rê colocasse o que vem acontecendo, por exemplo, em situação ao que, na verdade, nós estamos passando hoje com relação até mesmo às coisas que estão acontecendo, né? E eu tenho certeza que ela tem, assim, palavras para dizer a respeito do que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu vou entrar na mesma, ou melhor, na continuação da live de ontem, né? Então, para quem não assistiu, eu peço para que depois vá lá no nosso Insta e assista a live de ontem, quando o Mário falou assim, eu gostaria hoje que a Regiane falasse. Eu mencionei que eu não sabia nem como eu estava ali no início da live, porque eu tinha acabado de passar por uma situação onde eu fui no médico e constou que a pressão estava alta, estava 15/9, quando eu cheguei em casa eu fui medir novamente, estava 15/11. E aí eu fiquei muito assustada e passei assim, isso foi por volta de umas 4, 5 horas e a live ia começar às 10 e eu passei aquele restante do período só com a palavra alta, né? E me abalei emocionalmente. Mas daí, durante a live, quando o Mário falou, gostaria que a Regiane falasse, eu precisava falar de algo que nós falamos com a nossa boca, mas precisamos viver no momento de aflição. Então, naquele momento, eu estava aflita. E qual que é a mensagem que nós estamos passando em todo esse tempo para vocês? Mansidão de coração, crer, poder da fé, poder da oração. E eu, abalada, mesmo fazendo isso, eu não estava conseguindo. Eu estava rindo aqui, mas por dentro Deus conhecia o meu coração. Então, a primeira coisa, Deus conhece o seu coração. Mesmo que você transpareça para as pessoas que você está bem, Deus conhece o seu coração. Em uma das lives eu falei, coloque para fora os seus sentimentos. Se você não tem ainda confiança em colocar para alguém, escreva os sentimentos falando com Deus. Bata um papo com Deus, escreva uma cartinha para Deus, né? E aí você fale com Ele tudo que você está sentindo. Por quê? Tudo que você coloca para fora traz um alívio, traz uma carga mais leve. E aí vem essa paz, vem a mansidão. E aí eu coloquei aqui no Insta para vocês o que estava acontecendo comigo e falei que eu tinha que focar não no problema, e sim na solução. O que seria a solução? Vou orar para Deus e Ele vai resolver? Sim, Ele pode resolver. Mas a solução muitas vezes depende da gente. São coisas que a gente não está fazendo ou está fazendo de forma incorreta que trazem consequências, seja para a nossa vida sentimental, emocional, espiritual, profissional, material, né? No relacionamento. Então, você ora, não é que Deus vai lá e vai fazer, a obrigação não é de Deus. Ele vai te dar sabedoria, vai colocar pessoas que vão te dar uma dica, uma solução, e você precisa, através dessas orientações, o Mário deu até ele contou a historinha do rapaz se afogando e as coisas vinham para que ele se agarrasse e ele falava, eu estou esperando Deus resolver para mim, Deus vai me ajudar. E ele não tomava uma posição. Então, quando aconteceu comigo esse diagnóstico de falar, está um pouquinho alta, a primeira coisa que eu fiz, eu preciso me cuidar, é um alerta, né? Então, calma. Só para vocês terem uma noção, eu tenho diabetes há muitos anos. Todos os dias eu luto para sobreviver. Por quê? Para viver, na verdade. Porque acontece picos de hipoglicemia comigo, que a glicose chega a ficar 30, 32, e já aconteceu até de eu apagar e ele e a Isabela me socorrerem. Então, todos os dias eu tenho que medir a glicose para ver se eu posso dormir normal, se eu tenho que tomar insulina, se eu tenho que comer. Então, eu passo por isso de uma forma hoje tão natural, vivendo, comendo, brincando, rindo, esquecendo até que eu tenho esse diagnóstico, porque eu aprendi a me cuidar e lidar com a situação de forma que eu não fique abalada, e sim que eu me cuide. E por que com a pressão, se realmente ela ficasse alta, eu não poderia
pensar da mesma forma. Ou pensar, Regiane, cuidado, alerta, é comida, é refeição que você está fazendo errado, você se cuida, né? Hoje mesmo a gente fez um almoço tão gostoso, sem fritura, e a gente já começou a se cuidar, independente do diagnóstico, a gente precisa disso. E às vezes um alerta, algo que nos abale, faz com que a gente mude a nossa rotina e a gente dê atenção. Sabe aquela história de amar ao próximo como a ti mesmo? Se a gente não se ama, se a gente não se cuida, como que a gente cuida do próximo? Exatamente. Se a gente não estiver bem, como que a gente vai falar desse amor de Deus que cuida, que ajuda, que é amoroso, se a gente não está mostrando isso com as nossas atitudes? Não estamos cuidando do templo, que é o lugar onde ele habita, no nosso coração, na nossa mente, né? Através do nosso corpo, nós conseguimos fazer tantas coisas para Deus. Então, eu quero mostrar para vocês aqui ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Enquanto ela fala, eu vou dizer para vocês o seguinte. Pessoal, é muito importante que se diga que nós falarmos aqui na livezinha é uma coisa, a gente viver o dia a dia é outra. Como? Nós não podemos chegar aqui e falar sobre relacionamentos, sobre situações, sobre convivência, sendo que a gente não vive bem, sendo que a gente não faz o que a gente diz. Então não tem sentido. Vocês podem ter certeza que estamos falando é do fundo do coração e é a realidade, e é a verdade. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Então isso é importante que se diga para que as pessoas possam fazer a mesma coisa. Simples. Só para não sumir aqui, né? Então eu coloquei aqui na memória para que vocês vejam. Tava 14/7, né? 14/7. Isso quando eu fui dormir e eu medi, né? Então agora eu vou medir de novo, porque lembra? Nós fizemos a oração, eu fui dormir, orei novamente. E hoje, e à noite, assim que acabou a live, o Mário foi lá na farmácia e falou, vou comprar o aparelho, né? Vamos cuidar, né? Então a gente oração, orar e agir. A gente também tem que ter as nossas ações. A gente não pode ficar focando e falando coisas erradas. Não vai dar certo, agora é o fim, nada disso. Mas a gente tem que agir. Então, agir com a alimentação, agir com o cuidado, né? A prevenção. Principalmente a prevenção, né? E eu sou meio relaxado nesse aspecto, não vou mentir, Vocês estão ouvindo barulhinho, né? Vai medir aqui. Não vou mentir, não, que sou meio relaxado nesse aspecto. Vou amanhã, amanhã eu vou, fica no amanhã. Mas estou indo agora. Então, ela vai medir agora, pessoal, e é interessante que nós temos, assim, uma coisa assim, uma crença, uma fé muito grande em Deus. Fazemos as coisas também com a matéria, com o corpo, na qual precisamos fazer, cuidar, não é? Mas a fé é inabalável. Podem ter certeza que eu rezo e peço todo dia a Deus que eu não perca jamais a fé. Isso é o que eu mais faço, mais oro. Vamos ver. Então, vou mostrar para vocês. Cadê? 15,7. Eu medi um pouquinho antes de começar a live e ela estava 12,8. Então, o que acontece? Existem picos que essa pressão ela vai subir e aumentar. Emocional. Emocional. Então, a gente sabe disso. A minha irmã falou assim, Regiane, toma bastante água, isso vai ajudar, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? O nosso dia a dia. Então, por exemplo, hoje, agora, vocês viram, eu mostrei uma memória e mostrei agora. Se eu mostrar memórias anteriores, vocês vão ver que vai estar baixa. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Eu não sabia o resultado que ia dar. Mas eu quero mostrar para vocês que a gente tem que fazer o quê? Acreditar. Por quê? Deus continua sendo Deus, independente da nossa situação. Exatamente. Como a gente falou, aflições, elas virão, né? Vão acontecer dias bons e dias maus. E aí, você só acredita em Deus ou só fala do amor de Deus, das coisas de Deus quando está indo tudo bem? Né? Quando você tem uma casa maravilhosa. E quando você tem uma casa, né? Ela pode não ser maravilhosa, mas você tem um lugar para morar. Né? O seu emprego não é o emprego dos seus sonhos, mas ele te ajuda a pagar as suas contas. Então, a gente precisa focar naquilo que é essencial e naquilo que nós queremos conquistar. E aí a gente pede orientação para Deus para que Ele nos dê essa capacidade de a gente prosseguir. Exato. E não ser conformado, não é? Tem essa. Porque Deus também,
Não é você se conformar, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, Deus, eu quero o melhor para mim. E Ele sabe do melhor para você. Pode ter certeza, peça e Ele te dará. Sabe? Isso é ponto pacífico. Então, eu acho que o mais interessante é, primeiro, a mudança. Primeiro de tudo é a mudança. É a crença, é a fé que você tem em Deus. Porque eu digo para vocês, pode ter certeza, 95% das pessoas que frequentam ou que vão à igreja, ou que vão orar, ou que vão aos cultos, ou que vão... Elas vão no domingo, vão, sei lá, no dia de culto, sabe? Na igreja aos domingos de manhã, e assim por diante. Mas tem fé? Tem. Mas é tipo, eu fui na igreja, está tudo certo. Eu já fui na igreja, já está tudo certo, está tudo bem e tal. E não é bem assim. Eu acho que não funciona bem assim, entendeu? Eu acho que, de repente, o que mais interessa, o que mais importa, justamente, é o que nós fazemos, sabe? De que forma fazemos, sabe? Eu acho que nós temos, assim, tudo nos traz, tudo nos leva, né, para que possamos fazer o melhor. Só depende de nós. Como eu digo, eu venho dizendo sempre, o passado não vamos conseguir mudar, jamais. Mas podemos mudar o presente e o futuro, sabe? Isso com certeza. Agora, com sabedoria, paz e mansidão no coração, sabe? Não tem outro caminho, não tem outro caminho. E muita fé em Deus, sabe? É por aí o caminho. Aqui, ó, só para vocês verem, né? Tinha dado aqui 12,6. Então, são coisas que a gente está falando, né? Existem dias bons, dias ruins, momentos bons, momentos felizes. E como que você reage? Nossa, Senhor, obrigado, abaixou, o Senhor me curou. Senhor, o Senhor não me curou. Que tristeza, não, acabou minha vida. Né? A nossa primeira reação é a tristeza, que é comum, é um sentimento que a gente tem. Sim. Mas como a gente lida com esse sentimento? A gente continua focando no sentimento ruim ou começa a focar no sentimento bom e na solução para esse problema? Então, eu preciso agora, como a gente está falando de um acontecimento, né, recente, de ontem para cá, eu preciso entender o meu organismo e focar naquilo que eu tenho que fazer. Então, é isso que a gente quer deixar. Vocês que estão assistindo, entendam que no dia a dia vão acontecer problemas e vocês vão ter que ter a mesma postura que vocês têm quando está indo tudo bem, a mesma fé quando está indo tudo bem. Eu sei, eu digo o seguinte, eu tenho assim uma lição muito grande do meu pai, por exemplo, que ele teve N problemas a vida inteira, ele morreu com 100 anos de idade, 100 anos de idade, lúcido, morreu porque realmente começou insuficiência parar todos os órgãos e simples, morreu dormindo. Então eu digo para vocês o seguinte, ele teve problema com meu avô, com meu tio e comigo. Ele nunca viu esse homem blasfemar na vida. Oh, meu Deus, por que me deste tanto castigo? Porque nunca. Sabe o que ele falava? Se Deus mandou, eu seguro. É porque ele sabe que eu vou conseguir, que eu vou dar conta. E era assim mesmo. E ele dava mesmo. Entendeu? Então, são situações, sabe, muito loucas, sabe? Eu vou contar amanhã uma situação que é até de um familiar meu, que até eu contei no carro esses dias para a Rei, para o pastor João e para a pastora Sueli. É muito louca, sabe? Pessoal, quero dar também uma fala aqui para vocês, é o seguinte, nós, por mais a Rei coloca algumas situações da Bíblia, alguns trechos bíblicos e assim por diante. Nós falamos mais a respeito do dia a dia, do que passamos, do que podemos ajudar, de que forma, assim por diante. E a ideia sempre aquela, sabe, sobre vícios. Esse é o foco real. Todos os domingos, a partir das 22 horas, o foco é vícios, todos. Se você tem um parente, se você tem uma pessoa, se você tem um familiar, que realmente um conhecido, que tem algum problema com vícios, chame ele para ver a live, chame ele para que de repente, eu acho que hoje até o pastor João está lá no centro de recuperação, que ele vai todas as quartas-feiras lá. Provavelmente quarta-feira próxima que vem, talvez será transmitido de lá, em conjunto. Né?
e vai ser muito interessante. Mas assim, pessoal, às terças-feiras, a partir das 20 horas, todas as terças-feiras, tem o pastor Vanderlei que faz realmente como é que eu poderia dizer, uma live só falando sobre trechos bíblicos. Isso é muito interessante. Para quem quiser só ouvir esse tipo, seria às terças-feiras, às 20 horas. Tá certo? Então é o seguinte, pessoal, nós estamos vivendo uma situação diferente, como eu disse hoje, desde o início, no Brasil, e eu gostaria que hoje a Rê fizesse realmente uma oração referente às necessidades que nós temos, que precisamos, e as necessidades e as coisas que precisam ser mudadas, e para a pacificação em nossos corações. Senhor, nos colocamos aqui diante de Ti, diante dessas pessoas que estão assistindo, para clamar em conjunto, Senhor Deus, por esse mundo, Senhor Deus. Estamos aqui no Brasil, vivendo uma situação, Senhor Deus, onde pessoas que dirigem o nosso país se colocaram ali, e a gente sabe que tem muitas divergências, Senhor Deus, mas a Sua palavra diz que nós devemos orar também pelas pessoas que estão ali na direção, muitas vezes no apoio, nos representando, Senhor Deus. Pai, eu não entendo muito de política, tanto quanto o Mário entende, Senhor Deus, mas o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está lá. Faça com que essas pessoas tenham temor a Ti, Senhor Deus, para temor a Ti e amor ao país, às pessoas, para que dê-nos uma vida sossegada. E assim a Tua palavra diz, que quando nós oramos pelas nossas lideranças, para que nós tenhamos uma vida sossegada aqui na terra. E é disso que nós precisamos, em todos os âmbitos, em todas as áreas das nossas vidas, Senhor Deus, para que tenhamos bons empregos, boa saúde, né, para que a educação funcione da forma correta, para que os preços não aumentem de forma que nós não tenhamos o salário ocorrendo na mesma proporção, Senhor. Então, que tudo isso seja ajustado da melhor forma. Então, dá a direção, dá a sabedoria para essas pessoas também. E aqui, Senhor Deus, no ambiente familiar, onde as pessoas também lideram as suas casas, Senhor Deus, os seus lares, para que todos também venham ter o temor e a sabedoria de fazer o melhor, né? Muitas vezes o natural são os pais tomarem conta dos filhos, mas muitas vezes os filhos estão cuidando dos pais por conta de saúde. Então dá força para esses filhos poderem ter o cuidado com os seus pais, cuidar da mesma forma, da forma que um dia eles foram cuidados, sabendo que eles são pessoas que ajudaram tanto na vida e hoje precisam de ajuda. Pai, também pais que estão cuidando de filhos que têm problemas de saúde ou que têm algum vício, Senhor Deus, e está nessa batalha. Tenho certeza que essa noite eles colocarão isso diante de Ti, para que haja sustento no seu lar, para que haja cura, para que haja relacionamento restaurado, Senhor Deus, para que haja paz, para que haja perdão. Então é sobre isso que nós estamos pedindo e nós estamos orando, acreditando que o Senhor vai trabalhar nesses corações a partir do momento que essas pessoas colocarem diante de Ti todos esses pedidos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que assim seja, assim será. Senhor, eu só gostaria de deixar aqui uma palavra, que Deus conforte realmente o coração das pessoas que estão nos assistindo, que Deus traga sabedoria, paz, mansidão, e que essa mansidão e essa sabedoria se transformem em perdão. Isso é importante, porque às vezes o perdoar não é o perdoar o outro, é o perdoar a si próprio, porque de repente o que às vezes acaba realmente trazendo grande peso na vida das pessoas é justamente a falta do perdão e aquela coisa que ele traz com ele, que ele mais ou menos assim, ele bebe o veneno e esperando a morte do outro. Não tem sentido, não vai acontecer nunca. Então, mas com certeza, com paz, sabedoria, mansidão, crença, crer em Deus sobre todas as coisas, isso vai trazer muita paz e vai trazer o perdão. Tá certo? Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. E que realmente Deus nos dê sabedoria, mansidão e uma noite tranquila e abençoada de sono. Tá certo, pessoal? Quando
Deus tocou em meu coração e me disse que traria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, bom gente. descanso a todos. Tchau, tchau. Como eu não sei.